Mauro César Pereira, eu vou ter que te irritar um pouco, que esse assunto eu sei que você não gosta, mas pelo menos o Ancelotti está numa linha parecida com a sua. Adivinha qual assunto de seleção brasileira que eu sei que você não gosta quando a gente toca? A falta de assunto. Né? Neymar, Mauro César Pereira. Por que eu digo isso? Porque tem a notícia, o Ancelotti, né? Ele tem sido bem pragmático com relação ao assunto Neymar e ele costuma dizer que ele precisaria, o Neymar, estar atuando em bom nível físico para ser avaliado. Segundo informações do Rodrigo Matos, né? Nos bastidores, o treinador italiano não demonstra empolgação nem confiança na possibilidade de ter o Neymar na Copa do Mundo de 2026. Em conversas, de acordo com o Rodrigo Matos, Ancelotti já revelou a interlocutores que não vê no Neymar a capacidade de atuar de forma intensa. A comissão técnica da seleção teve acesso a dados físicos do Neymar e percebeu que os índices estavam muito abaixo de um jogador de alto nível. Ainda de acordo com o Rodrigo Matos, o treinador, o Ancelotti, também não demonstra internamente muita simpatia, olha só, pelo Neymar, por conta da sua falta de compromisso com o futebol. Quem ouviu o técnico vê uma descrença na recuperação do jogador. Perguntado diretamente sobre o Neymar, Ancelotti foi seco e disse que não tinha falado com ele e ressaltou a questão da necessidade dele estar fisicamente apto para jogar, para ser avaliado, tá? Não é de hoje que a seleção sente falta de um jogador referência e teve uma das piores campanhas da história numa eliminação numa edição de eliminatórias para a Copa do Mundo. Mauro, é a informação do Rodrigo Matos trazendo muito do que você sempre falou aqui. Agora, pela primeira vez, Mauro, o Neymar tem pela frente um treinador que não vai, e está deixando claro, convocá-lo pelo nome, Mauro César Pereira. Convocar por quê? O cara não estava nem jogando, voltou a jogar no final de semana. Não tem muito o que falar do Neymar. Neymar não é jogador da seleção brasileira. Há muito tempo. Segue o barco. O que o Rodrigo publica é apenas a confirmação daquilo que as pessoas já observam, né? Que ele não vai fazer como fez o Diniz, que queria montar a seleção ao redor do Neymar, o Dorival também, aquela coisa toda. Não vai ter isso. Não vai ter isso. E segue em frente. Não tem nem o que falar sobre isso. Eu não sei nem o que falar. Para mim isso é falta de assunto. O registro do Rodrigo é importante, que ele traz um bastidor, né, de como o técnico olha o Neymar, mas acho que é isso, está certo ele. Eu só não concordo, Bruno, porque a falta de assunto que eu entendo, Mauro, porque pela primeira vez um treinador da seleção brasileira não está nem ligando para o peso do nome Neymar. Porque antes a gente via, como disse o Mauro, o Dorival Júnior deu uma declaração falando que a seleção brasileira não foi bem porque ele tinha pensado na seleção jogando em torno do Neymar. E o Neymar não poderia estar jogando naquela partida. Fernando Diniz mesmo sempre convocou o Neymar. E agora fica muito nítido, Vamp, que para o Neymar foi péssimo o Ancelotti ter vindo para a seleção brasileira. Porque é um cara que já trabalhou com jogadores até de mais peso do que o Neymar, né? Trabalhou com todos os grandes jogadores aí do mundo, tirando o Messi, eu acho. O Carlo Ancelotti. E realmente ele já está deixando claro, nome aqui não vai ser convocado. Se ele mostrar uma força física, ele pode ser. Agora, pelas informações do Rodrigo Matos, e que é um cara que tem credibilidade, o Ancelotti não acredita
que o Neymar possa estar bem para a Copa do Mundo, Vamp. Tico, se falar do Neymar agora, não tem, né? O Neymar voltou agora, jogou contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo, né? Muito pouco. A gente tem aí mais 7 rodadas para algumas equipes, 8 para outras, para terminar o Campeonato Nacional, onde a temporada de 2026, o Campeonato Brasileiro já vai começar mais cedo, né? Aí vai se ter uma visão melhor de como ele vai estar. Não acredito que agora, faltando 7 jogos, o cara vai atingir o ápice do condicionamento físico dentro da temporada, né? Vai estar todo mundo muito de olho no que vai acontecer nesses primeiros 3 meses que tem estadual e o brasileiro junto indo ali, caminhando lado a lado, né? Mas para agora não tem como dizer, tá na lista, não. Se estivesse bem, estivesse inteiro jogando, com certeza não estaria essas perguntas. Concordo com o Ancelotti, não está bem fisicamente, por que se comentar? E não digo nem o Ancelotti, não sei qual seria o maluco que pensaria nisso agora, porque você é treinador de seleção, você tem que ter... Ué, eu te digo, Dorival Júnior, Fernando Diniz, não, mas todos mas eles aí, o Neymar não estava machucado, não estava voltando lesão. Vamp, estava assim, ele não estava bem fisicamente na época, não. Ele estava parando, assim, voltando. Eu tô falando assim, não, nem o Diniz e o Dorival, vamos supor que ontem foi a convocação. O Neymar voltou a jogar no sábado de tarde. Não sei o que passa na cabeça. Uma pessoa que trabalha com futebol sã e sensata não convocaria o Neymar para esses 2 amistosos. O cara que voltou a jogar o segundo tempo contra o Fortaleza para segunda-feira está numa relação depois de estar quase 48 dias parado. Aí é muito a puxar o saco demais, né? Aí é não querer chegar o que a bola pede. Vamp, mas aconteceu isso. Com o Dorival Júnior e Fernando Diniz, aconteceu isso. Ele não estava bem fisicamente. E sempre quando ele estava jogando, o mínimo possível ele era convocado. Mudou. A situação mudou com o Ancelotti. Que aí você pergunta, quem seria o maluco? Tiveram 2. Dorival Júnior e Fernando Diniz, pô. Eles convocaram o Neymar em situação parecidíssima. Só trazendo aqui a arte, né, que a gente tem, seleção brasileira com e sem o Neymar, desde a Copa de 2018, tá? Com o Neymar, 45 jogos, 34 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. 80% de aproveitamento e média de 2 gols por jogo. Sem o Neymar, 50 jogos, 26 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. 61,3% de aproveitamento. É complicado também, né? Porque mostra que com o Neymar o aproveitamento é muito melhor. Mas tem que ver quais são os jogos, né? Isso aí... Porque realmente, se você for ver por número, ô Bruno, jogam muito a favor do Neymar. 80% de aproveitamento com o Neymar, 61,3%, 20% quase a menos, 19% a menos sem o Neymar. Os números falam a favor, mas eu também acho difícil porque teria que ver jogo por jogo, né, Bruno? Assim, sem dúvida a seleção, no período que o Neymar está na seleção, ela foi muito melhor com o Neymar do que sem Neymar, assim, tranquilamente. Ele foi o grande jogador da seleção em todo esse período. E ninguém tomou o lugar dele na questão de assumir ali. A seleção agora a gente toma conta aqui, a gente vai ser vamos ter aqui esses jogadores que vão ser os diferentes aqui. Não teve, ninguém assumiu isso aí, ninguém conseguiu. Mas hoje ele também não consegue pela questão física. Então hoje é um outro Neymar, né? Aí a comparação começa em 18, aí era um Neymar numa outra condição, ali era ele mesmo, ele era o grande jogador da seleção disparado. Aí depois, hoje, já não é, hoje nem mesmo ele conseguiria assumir o lugar do Neymar, ele não assumiria o lugar dele mesmo, porque hoje ele não tem mais a mesma condição física. Acho que tem um momento que separa aí, e por isso eu tiro o Diniz dessa questão ali, que é a lesão do joelho. O Diniz, ele convoca o Neymar antes da lesão no joelho. A lesão acontece num jogo em que o Diniz é o técnico, contra o Uruguai. E o Jorge Jesus fala que não era para convocar, que ele não estava inteiro, né? Foi até na primeira convocação que ele foi, voltou, depois convocou de novo.
o Diniz, ele convoca o Neymar antes da lesão de cruzado, que eu acho que a lesão de cruzado é um marco aí, nessa parte física do Neymar. Ele já tinha lesões, ele tinha contusões, mas aí, depois da cirurgia do joelho, que ficou um ano parado, aí piora mais ainda. E ele vai ficando mais velho também, ele vai envelhecendo. Então, depois dessa lesão, é outra coisa. Então, eu não coloco o Diniz nesse bolo assim, de que o Diniz chamou o Neymar de qualquer maneira. Antes da lesão de cruzado, acho que não tinha muita dúvida que o Neymar era um jogador da seleção. Depois da lesão, aí ficou mais difícil. Tanto que ele não voltou mais para a seleção depois da lesão, porque ele não consegue. O Dorival chegou a convocá-lo, é verdade, nesse ano, em março, na convocação dos jogos com a Colômbia e com a Argentina. Só que ele não pôde se apresentar porque se machucou, né? Teve a lesão muscular. Então é um outro momento. O Dorival, ele ainda pensava que poderia contar com o Neymar e não conseguiu. E o Ancelotti até agora também não teve muito a chance de chamar. Não sei se ele gostaria ou não, mas também não teve muita chance. Na convocação de ontem, não tinha como chamar, né? O Neymar jogou 30 minutos no fim de semana e só, depois de muito tempo. Então, acho que a lesão do cruzado é um marco aí. É uma coisa que muda a condição do Neymar, o status dele em relação à seleção brasileira. Teve mais alguma convocação? O Mauro apontou aí Alexandro, Danilo, que para ele já teriam passado da fase seleção brasileira. Fabrício Bruno e Hugo Souza, que para eles desperdiçaram as chances que tiveram e não tem nível de seleção. Eu concordo com o Mauro, eu acho que só o Alexandro que eu continuaria, porque eu acho que quando ele joga ainda no Flamengo, ele joga muito mais do que os outros laterais. Então, o Alexandro, eu acho que eu convocaria. Agora, Danilo, também não vejo porquê. O Danilo não é titular no Flamengo. Se o Danilo merece, o Léo Pereira e o Léo Ortiz merecem mais, porque jogam muito mais do que ele no Flamengo. Fabrício Bruno, também não acho hoje zagueiro para a seleção brasileira. E o Hugo Souza eu nunca achei goleiro para a seleção. Agora, Vamp e Bruno, vocês concordam que esses nomes não merecem tanto seleção brasileira e incluiriam mais algum? Ô Tico, eu vejo assim, né? Eu tava olhando, tô falando até aqui com o Bruno agora no programa, em off. Jogadores da seleção, por exemplo, assim, nós trabalhamos com bola aqui, né? O Mauro há muito mais tempo, acho que depois você, o Bruno, assim, eu tive a oportunidade de jogar. Por exemplo, o Caio Henrique, se passar por você agora, você não sabe quem é. Eu não estou falando da qualidade se ele é bom, se ele é ruim. O Wanderson aí, que era convocado, chegou a jogar. Entre outros jogadores. Se passar... E aí é que trabalha com bola, não é que joga numa liga escondida, não. Tem alguns lugares aí que passa o campeonato francês, né? O Mano joga a Liga dos Campeões também, às vezes, né? Sim, está na atual. Está na atual. E se passar por mim, eu não sei quem é. E olha que eu acompanho aí, vejo alguns campeonatos, não vou dizer, o francês não é o que eu mais gosto, mas às vezes está lá algum jogo interessante, a gente vê, parece que é um campeonato fraco, mas é forte, rápido, o pessoal chega muito junto, né? E cada um vai ter as suas opções. Eu estava fazendo um cálculo ontem em casa, né? Quando eu cheguei, teve a convocação, que eu saí daqui do bate-pronto. Foram 9 jogadores que jogam na Premier League, 7 que atuam no Brasil, 3 que atuam na Espanha, já dá 20. E aí 2 que atuam no futebol francês, 2 que atuam no futebol árabe, na Arábia Saudita, 1 na Turquia, 1 na Itália e 1 na Rússia. Né? Assim, coisas que você anos atrás não via em relação à seleção, por exemplo, jogadores que atuavam no futebol árabe jamais era convocado, há anos atrás. Jogava numa liga árabe, pode ser ela, Arábia Saudita, qualquer um, não era. Jogadores que eram banco nos seus clubes. Por exemplo, nada contra o Danilo. O Danilo já jogou Copas do Mundo, 2 ou 3, né? 2 Copas do Mundo, Real Madrid, o próprio Juventus lá jogou. Manchester City. Manchester City, o Ancelotti até usou ontem na coletiva, que ele joga em todas. Mas como é que pode 2 titulares do Flamengo não ir para a seleção? Isso aí não existia lá atrás, não. Um cara que era banco, poderia existir um ou outro na vida. Mas 2 titulares que vem jogando bem, Léo Pereira e Léo Ortiz, e o Danilo, que é o terceiro ali,
entra de vez em quando a não ser convocado. Apesar de ele ter mais bagagem do que os demais, mas hoje é mais velho. É mais velho. O Fabinho, quando eu falei jogador que joga no mundo árabe, tá na relação, era ruim de estar lá atrás, de um jogador que joga no futebol árabe. Hoje eu sei que mudou a globalização, mas muita coisa assim, o cara que está no futebol russo, que está fechado para tudo, né? O Luiz Henrique, convocado, não estou falando da qualidade deles, mas a convocação era muito diferente do que se acontece hoje. Quando eu brinquei aqui, não, eu falei com fundo de verdade lá atrás, que eu sonhei em ganhar. Eu sei que a bola de ouro era muito difícil, mas a bola de prata dá pra cá. Eu falava, tipo, o César Sampaio lá tem que ir mal nesse jogo. O Assunção não pode jogar bem. O Leandro Ávila tem que ir mal, o Narciso tem que ir mal. Eu tenho que ir bem para minha pontuação subir e eu ganhar a bola. Tá ali na lista, ganhei 2 bolas de prata. Quando o zagueiro fala na seleção, naquela época lá, eu digo, quando eu não era convocado, ele tomara que os caras não joguem nada e eu vá bem no clube para a próxima tá. Quando um zagueiro, um goleiro ou outro atacante vai mal, na seleção, fica todo mundo de olho para ir no lugar. Né? Ali tem o Richard, que não joga no Tottenham, mas já jogou a Copa do Mundo, mas não está bem, sendo convocado. Fabrício Bruno errou, mas tem lugar que você não pode errar. Né? A gente vê que um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro, talvez um dos maiores meio-campo, e até se dizem que nunca jogou 3 partidas juntos, Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. O Cerezo falha na Copa do Mundo e é marcado até hoje. Né? Coisa que outros fizeram e ninguém questionou pela qualidade do Cerezo e daquela seleção. Então há muita diferença, diferente de outros países, né? Países menores como Bélgica, Holanda, às vezes você não está bem no seu clube, mas não tem tantas opções, um leque de jogadores. A gente vê a seleção uruguaia convocando, só no Uruguai tem 6, 7 que jogam aqui no Brasil, e não tem o Canóbio porque brigou com o Louco Bielsa. Vários jogadores, então não tem tantas opções. E aqui no Brasil tem várias opções, várias mesmo, principalmente no meio campo, o setor de meio campo não, mas zagueiros e atacantes tem. O meio campo eu acho que ainda, por isso que o Fabinho deve estar voltando, porque eu olhando a quantidade de volantes, vai pensar no André e no João Gomes. O time está em último colocado lá na Premier League. Né? Não tem tanto esse leque assim hoje para o meio campo, mas para zagueiros e atacantes tem. Um nome que tem, né, que está aqui na tarja, né? E aí é óbvio. Quando eu sou suspeito para falar, eu assumo, porque é meu amigo pessoal, tá? Mas eu falo verdades aqui sempre, que é o do Richarlison. Mas o nome do Richarlison é muito criticado. Só que uma coisa que eu falo, e aí eu me considero suspeito e até te passo a palavra, Bruno, é que eu também não vejo muita gente aproveitando tão bem a vaga no ataque da seleção brasileira, tirando o Estevão. O Estevão chegou, dominou a posição, botou a camisa, foi decisivo, pronto, esse cara tem que ter a presença garantida. Vinícius Júnior é um monstro no Real Madrid, nunca foi um monstro na seleção brasileira. Rafinha é um monstro no Barcelona, nunca foi um monstro na seleção brasileira. Já teve boas atuações, mas nunca foi um monstro na seleção brasileira. Pedro também não aproveitou tão bem as chances na seleção brasileira. Gabigol não aproveitou bem as chances na seleção brasileira. E aí a gente pensaria vários outros. Eu vou te perguntar também, Bruno, por quê? Porque lá atrás, na era Tite, o Richarlison foi um dos que melhor aproveitou as chances que teve na seleção brasileira, às vezes tendo menos talento do que os outros, mas sendo mais participativo, fazendo mais gols, dando assistência. Eu acho, sim, que em termos de talento, o Richarlison está abaixo de muitos. Mas na seleção brasileira, eu não considero, Bruno, ele tão abaixo dos outros assim, porque eu não vejo jogador em seleção brasileira no ataque aproveitando tão bem as chances, tirando o Estevão. Isso é verdade, é um fato. O Richarlison já jogou bem na seleção
e vários jogadores que você citou aí, de fato, não agarraram a chance. Por isso que eu falei aqui que eu convocaria o Alexandre e o Fabinho, porque nas posições deles, ninguém agarrou a chance. E para mim o Alexandre continua sendo o melhor lateral esquerdo brasileiro, e o Fabinho, o segundo melhor camisa 5. O primeiro é o Casimiro, que é mais um que ficou fora da seleção um tempo e ninguém agarrou. Então, eu manteria Casimiro e Fabinho porque ninguém agarrou. E no ataque tem isso. Só que eu não levaria o Richarlison nessa lista porque ele está jogando mal na seleção também. Eu não ligo muito para o que o cara está jogando no clube, assim. Eu acho que tem um peso, mas o que mais importante é o que ele joga na seleção. No caso, falando do que a gente está falando de seleção, né? Não está falando de clube, está falando de seleção. Eu pensando em seleção, eu acho que o que tem que valer mais é o desempenho na seleção. Então, eu traria o Richarlison de volta, como o Ancelotti trouxe, mas agora eu não convocaria porque ele está jogando mal na seleção também. Eu não descartaria ele totalmente por causa disso que você falou, porque desses aí, quem já jogou melhor na seleção foi ele, dos centroavantes principalmente. Eu nem coloco os caras de lado. Os caras de lado estão todos dentro ali. O Rafinha acho que jogou bem na seleção. Acho que o Rafinha joga bem na seleção também. Acho que o Rafinha joga bem. Rafinha, Martinelli sim, também. Martinelli também joga bem. Então acho que do lado ali não tem muita dúvida, não. Os caras de lado estão meio definidos. Centroavante está aberto. Está aberto. Nesse momento, o Matheus Cunha, que não é exatamente centroavante, nem faz muito essa função na seleção. Acho que o Matheus Cunha está muito bem encaminhado. O João Pedro, eu acho que hoje ele merece ter a vez dele, mas ainda não jogou bem na seleção. Quem sabe agora jogue, mas eu acho que é a vez dele agora de ter oportunidade. E aí eu daria a oportunidade. Ele chamou o Vitor Roque, achei legal. Podia chamar o Caio Jorge de novo. O Pedro, se não tivesse machucado. Porque Marcos Leonardo, aberto. Bruno. Sim. Tá voando na Arábia o Marcos Leonardo. Sim, é um nome. Marcos Leonardo também. Não teria, acho que seria também uma boa opção. Acho que ele tem que procurar. E se não achar ninguém, o Richarlison pode acabar voltando. Porque um dia ele já jogou bem na seleção. Mas eu acho que nessa eu não levaria Richarlison, não levaria Danilo. Danilo é um jogador que eu gosto, mas acho que agora não faz sentido ter ele na seleção, até porque no clube ele nem é titular. Alexandre e Fabinho, como eu disse, eu levaria. No caso, Hugo e Fabrício Bruno. Eu não acho que o Fabrício Bruno vá para a Copa do Mundo. Parece que a posição de zagueiro tem 3 garantidos, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães, e vão brigar por posição. Acho que aí tem briga por posição de titular, acho que os 3 vão brigar por 2 vagas. E a 4ª vaga, para mim, hoje o favorito, apesar de uma amostragem curta, é o Alexandre Ribeiro. E eu acho que o Fabrício Bruno não irá. Se ele levar um 5º zagueiro, é capaz de ser o Danilo pela versatilidade, como ele falou ontem. Mas eu entendo ele convocar o Fabrício para que o cara não seja... Sim, ele errou e eu tô descartando ele por um erro. Acho que pode dar outra chance. Vamos lá, você errou uma vez, tenta de novo. Mas claro que ele ficou para trás de outros. Acho que ali ele fica para trás numa disputa por Copa. Mas eu acho interessante isso de não jogar o cara para os leões aí. E o Hugo é uma posição que também não agarraram tanto a chance. O Alisson é o titular, só não está aí porque está machucado. E o Ederson não está no seu auge, tanto que agora está na Turquia. Mas, para mim, o Ederson está na Copa também. Até porque outros goleiros não agarraram. Não apareceu um goleiro assim que fala, não, pode descartar o Ederson ou o Alisson porque tem outro. Não tem. Alisson e Ederson, para mim, continuam sendo os melhores e aí tem uma 3ª vaga. E está entre o Bento e o Hugo. E o Bento não está bem também. O Bento, muitas vezes, no Al Nassr, não é titular. O Jorge Jesus muitas vezes deixa o Bento fora, até pelo limite de estrangeiros, e coloca o goleiro, que é o goleiro da seleção da Arábia Saudita. Então o Bento, ele joga às vezes no Al Nassr. Muitas vezes ele fica fora, não vai nem para o banco por causa do limite de estrangeiros e porque tem um bom goleiro saudita ali. Então, eu acho que essa vaga está aberta, muito porque ninguém agarrou. E continuam ali, para mim, o Alisson e o Ederson bem à frente dos outros, porque ninguém apareceu nesse período de uma Copa para outra.